Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paulo e você está no seu portal bíblico e querendo agora começar o primeiro trimestre de 2021. Iremos falar a respeito do verdadeiro pentecostalismo. Serão 13 lições preciosíssimas comentadas pelo pastor Ezequias Soares e eu estou convicto de que iremos começar então 2021 já tratando de um tema extremamente relevante e pontual para nós enquanto igreja. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida que esteve conosco no ano de 2020 e que vai estar conosco agora a partir de 2021, nos ajudando a compartilhar o link deste canal, o link desta lição específica no seu grupo eclesiástico, no seu grupo familiar, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão bíblica. E eu quero também pedir que você que está agora neste canal e ainda não se inscreveu, se inscreva por gentileza, faça isso agora, se inscreva neste canal, ative o sino das notificações e deixe o seu comentário, que nos deixe o seu feedback tão precioso e também aquele like abençoado que é uma ferramenta que muito nos motiva. Eu quero com gratidão então orar ao Senhor agora e começarmos então as nossas reflexões para o primeiro trimestre de 2021, revistas de adultos da CPAD. Vamos orar e após então esta oração iremos fazer as leituras relacionadas à nossa reflexão de hoje. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito que visite-nos agora com este propósito para o primeiro trimestre de 2021, que sejamos abençoados por estas reflexões tão preciosas da tua palavra e que a tua boa e perfeita instrução alcance nossas mentes e corações. É o que nós te pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Vamos então fazer as leituras relacionadas ao nosso assunto de hoje, o texto áureo desta nossa primeira lição, que tem como título A Pessoa do Espírito Santo. Estamos estudando então o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E o texto áureo desta reflexão está em Efésios capítulo 4, versículo 30, que diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A verdade prática diz: somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós, pentecostais, vivenciamos. E a nossa leitura bíblica está no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao versículo 18 e o versículo 26, e João capítulo 16, versículo 14. E o texto sagrado nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Esses então são os textos, ou foram os textos que irão fundamentar então a nossa primeira lição de 2021, classe de adultos da CPAD, lição maravilhosa que será ministrada no domingo de janeiro, dia 3 de janeiro de 2021, é a data em que esta lição será ministrada em todas as igrejas Assembleias de Deus que fazem uso da revista da CPAD. Lições, como já disse, comentadas pelo pastor Ezequias Soares, a pessoa do Espírito Santo. Nós temos um objetivo geral proposto para esta reflexão, que é justamente expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. E para cada um dos 3 pontos aqui apresentados, um objetivo
específico e pontual. E o primeiro, apresentar a revelação do Espírito Santo dentro das Escrituras. O segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus Cristo. E o terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então seja bem-vindo a este portal bíblico. Aqui é o pastor Márcio Paula e eu quero aqui introduzir este conteúdo tão precioso ao nosso coração e que possamos estudar então neste primeiro trimestre de 2021 este tema tão maravilhoso que identificam um cristão pentecostal e acima de tudo assembleano. Vamos nos aprofundar então nesses assuntos de forma paulatina, da primeira até a última reflexão. Eu creio que será um trimestre abençoador, enriquecedor. Os pentecostais, mais especificamente, os assembleanos do Brasil, amam o Espírito Santo, glorificam a Jesus em suas pregações, afirmam o batismo no Espírito Santo com a evidência no falar em línguas. Cremos totalmente na atualidade dos dons espirituais e levamos muito a sério o aspecto da iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então estes são os pontos que serão abordados então e estudados ao longo destes primeiros 3 meses ou no primeiro trimestre de 2021. E para nos auxiliar então, o comentarista desta lição, deste contexto do primeiro trimestre, é o pastor Ezequias Soares. E nós conhecemos muito bem algumas obras do pastor Ezequias Soares e sabemos muito bem da importância, e do legado que este pastor tem produzido para nós assembleanos aqui no Brasil. Ele é líder da Assembleia de Deus em Jundiaí e é presidente do Conselho de Doutrina da CGADB. Então, é um pastor extremamente capacitado e um homem de Deus que de fato vai trazer grandes informações e vai nos ajudar a conhecer um pouco mais a respeito deste tema, o verdadeiro pentecostalismo. Então aperte o cinto aí e vamos então começar a refletir sobre este assunto proposto para hoje. O tema deste trimestre, então, é o pentecostalismo e o tema mais preciso, o verdadeiro pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, ortodoxo, teológico e na prática cristã. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus. Mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, e as manifestações espirituais como a glossolalia, as línguas estranhas, as profecias, as curas e outras operações de maravilhas. A primeira lição, esta lição de hoje então, visa trazer uma visão ampla, geral, a respeito do tema sobre a pessoa bendita do Espírito Santo e o que a Bíblia então ensina a respeito dele. O ponto central então desta reflexão, a Bíblia revela a verdade sobre a pessoa do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa e isso precisa estar claro e vai ficar claro ao longo destas nossas reflexões. Nós temos 3 pontos a serem abordados hoje. E o primeiro, a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus Cristo. E o terceiro ponto, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Você já fez esta indagação? O que você precisa saber a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo? Sobre a sua divindade, a sua personalidade, os seus atributos divinos e as obras de acordo com a revelação bíblica. Então, o primeiro ponto, a sua divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo nos é revelada nas Escrituras e essa é uma crença da igreja ao longo dos séculos.
É uma verdade que está clara na fórmula batismal que nós conhecemos, quando o Espírito aparece como Deus igual ao Pai e igual ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a ordem do próprio Cristo, quando lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Não somente agora na fórmula trinitariana batismal ou trinitária batismal, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Quando lemos, por exemplo, no segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e o versículo 3, eu gostaria de ler, e é importante que façamos todas as leituras relacionadas, as leituras diárias e as leituras, cada uma delas mencionadas aqui dentro do contexto da nossa lição. Esta é uma reflexão que vai durar de 40 a 50 minutos e eu peço que você não tenha pressa, aperte o play junto com a sua família, seja abençoado, seja paciente para ser edificado e conhecer um pouco mais aprofundadamente a palavra de Deus. E o texto de segundo livro de Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3, diz que o Espírito do Senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor do Senhor, ou no temor de Deus. Ou seja, aqui está atrelado o aspecto do Deus de Israel, a rocha de Israel, ter falado ao profeta, ao aspecto de que o Espírito do Senhor falou por mim, e que a palavra deste Espírito do Senhor então estava na boca do profeta, colocando o Espírito e o próprio Deus de Israel no mesmo status, porque nós sabemos muito bem a realidade da Trindade, e isso é extremamente importante que fique clara ao longo deste primeiro trimestre de 2021. Quando nós lemos também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e versículo 18, diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. E mais, não sabeis vós que sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo, aqui fica evidente que o Espírito Santo é chamado de Deus. O apóstolo dos gentios usa de forma alternada os nomes Deus e Espírito Santo. Isso porque o cristão é templo de Deus. João, capítulo 14, versículo 23, ali está escrito: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele uma morada. Assim, habita no crente o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a mesma substância, a mesma, o aspecto de deidade, uma única deidade, partindo do princípio do Shema de Israel, em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: escuta, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. E aqui nós vemos esta aplicação deste Shema de forma intrínseca dentro do contexto neotestamentário. Quando nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 17, fica evidente aquilo que outrora havia sido dito lá no Deuteronômio, agora nós vemos de forma implícita nos textos do Novo Testamento. Então veja, assim habita então em nós, no cristão, o Deus trino e uno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e como em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, que diz: disse então Pedro naquela questão de Ananias e Safira, você conhece esse texto: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e não retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste
aos homens, mas mentiste a Deus. Veja, aqui também há esta ideia clara de que o Espírito Santo e Deus, embora no contexto da Trindade sejam pessoas distintas, mas nós sabemos que coexiste em um único Deus que nós professamos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo está e é também a mesma substância do Filho e também a mesma substância do Pai. Deus e o Espírito Santo são a mesma deidade. Quando falamos deidade, é o sentido de divindade, é o mesmo Deus. O segundo ponto, a sua personalidade. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade que é revelada para mim e para você no contexto bíblico. As Escrituras, por exemplo, revelam os elementos constitutivos desta personalidade e os principais, ou as principais características são o intelecto, a emoção, a vontade, entre outros. O Espírito é inteligente e raciocina. Quando nós lemos em Romanos capítulo 8, versículos 26 e versículo 27, o texto sagrado nos diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele tem esta habilidade de compreender a situação do indivíduo e se coloca então nesta posição de intercessor junto ao Pai. É aquele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede então pelos santos. Ele tem emoção, tem sensibilidade, ama e pode se entristecer, como nós lemos no nosso texto áureo, Efésios capítulo 4, versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se nele estamos selados para o dia da redenção, então é bom que nós tenhamos ótima relação com o Espírito Santo e não o entristeçamos. E é volitivo. Volitivo tem o sentido de volição, que é o processo cognitivo pelo qual o indivíduo se decide a praticar uma ação específica, particular. Isto é, ele tem vontade própria. O Espírito Santo possui todas as características que já aqui apresentamos e ele possui vontade própria. Ele não permitiu que o apóstolo Paulo, por exemplo, e a sua comitiva fossem, por exemplo, à Ásia Menor, em Atos capítulo 16, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, que é na Ásia Menor, mas o Espírito não permitiu. Veja, isso é muito importante, aqui mostra evidentemente a vontade de Deus aqui no texto apresentado como a vontade do Espírito Santo em não permitir que o apóstolo Paulo fosse para as regiões da Ásia Menor, para a Bitínia. E é interessante aqui refletir, porque eu gosto muito desse texto, porque veja, Paulo poderia muito bem ter ido para aquela região da Bitínia. E você pode responder aí, sim ou não? E a resposta é clara, ele poderia. É claro que o apóstolo Paulo poderia, mas veja, Paulo entendia uma coisa que às vezes nós temos alguma dificuldade em entender. Às vezes nos julgamos tão autossuficientes e capazes de fazer e realizar obras e ignoramos que a nossa justiça nada pode fazer. Quem realiza tais obras é a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo que foi a força motriz do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo não usa a sua divindade para operar sinais, prodígios ao longo do seu ministério, mas o Espírito Santo era a força motriz do ministério de Jesus. Quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro, ele diz: Lázaro, sai para fora. Não era Deus falando para que Lázaro viesse para fora ali, é Cristo, homem falando, mas o poder do Espírito que atuava na vida de Cristo estava atuando na transformação e na mudança de quadro de Lázaro. Então, quando olhamos para o ministério de Jesus, nós percebemos então qual era a força motriz, o Espírito Santo. E Paulo entendeu.
Paulo entendeu, eu posso ir para a Bitínia porque eu quero ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não está me permitindo ir à Bitínia. Então eu não devo ir. Por quê? Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Então se eu for, qualquer trabalho que for ali executado será inútil, será vão, porque aquele que faz a obra não está ali operando. E por esta razão, talvez, por Paulo ter compreendido este mistério, o apostolado de Paulo, o ministério de Paulo tenha sido tão bem sucedido como foi. E nós sabemos que naquela mesma noite o Espírito Santo também revela a Paulo, né, qual era o sentido daquela proibição, porque ele deveria atravessar a Macedônia, chegar até as regiões da Grécia, e ali nós sabemos o efeito do ministério de Paulo naquela região. Então veja, é muito bom termos esta habilidade de compreender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo dita os caminhos, as direções, e nós precisamos ter esta intimidade tal para que compreendamos, né, e tenhamos o discernimento para compreender então, essa sensibilidade para compreender a direção que o Espírito Santo deseja nos levar. O Espírito Santo distribui os dons espirituais e tudo conforme a sua vontade. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, o texto diz: mas um só é o mesmo Espírito que opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como bem quer ou como quer, ou distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Outro ponto, os atributos divinos. A Bíblia revela então todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo, os cognoscíveis e os incognoscíveis. Ele é onipotente no poder de milagres e prodígios no poder do Espírito Santo. É a fonte do poder e de milagres. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Cristo está dizendo a fonte da realização de tantos milagres que ocorreram ao longo do ministério de Jesus, né? Pelo Espírito de Deus. O Espírito conhece todas as coisas, até a profundidade ou até as profundezas de Deus. Assim como também conhece muito bem o coração humano. Ezequiel capítulo 11, versículo 5 diz: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me: fala. Assim diz o Senhor, assim haveis falado, ó casa de Israel, porque quando as coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. Não há tolo é aquele que pensa que pode enganar o Espírito Santo de Deus, como no caso de Ananias e Safira, né? Tolo é o homem que pensa ter habilidade para enganar o próprio Deus. As coisas futuras também são de conhecimento dele. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos fará, ou ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Até questões futuras escatológicas o Espírito Santo pode revelar. Isso porque ele é onisciente, né? Ele possui então conhecimento prévio de todas as coisas. Ele possui o atributo de eternidade, pois é chamado de Espírito eterno, é criador do ser humano e do mundo. O Espírito Santo é criador. Veja, ele, o Espírito Santo, também é criador. E por quê? Porque é Deus. Simplesmente assim. No princípio criou Deus. Aqui estamos falando do Deus Trino, e quando olhamos para o aspecto, aqui estamos falando na verdade do Deus Uno, né? Falando a respeito de Deus como uma pessoa, mas aqui estamos observando a trindade implícita dentro do texto. Aqui estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em Jó capítulo 26, versículo 13, pelo seu Espírito ornou os céus. No princípio, quando a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
é também o Salvador. Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Que coisa gloriosa! Quando nós falamos a respeito da pessoa bendita do Espírito Santo, o nosso coração se alegra porque sabemos que este Espírito habita e age em nossa vida, e isso é glorioso. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, como, por exemplo, santidade, verdade, sabedoria, entre outros. O segundo ponto, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Já estudamos diversas vezes a respeito da Santíssima Trindade. O Senhor Jesus e o Espírito são um só Deus juntamente com o Pai, visto que a Trindade é a união de pessoas distintas, iguais em glória, poder e majestade, né? O Pai sendo incriado, o Filho incriado, o Espírito Santo incriado, né? O Pai sendo Deus, o Filho sendo Deus, o Espírito Santo sendo Deus, e não sendo três deuses. Nós refutamos uma ideia triteísta. Nós, como refutamos ideias como o unicismo, o triteísmo, o deísmo, nós refutamos tudo isso porque cremos nesta Trindade. E sabemos que, embora em pessoas distintas, mas iguais em poder, glória, majestade, substância, e sabemos que se trata de um único Deus. Um termo interessante, pericorese, talvez você não tenha escutado este termo, né? E muitos não escutaram também este termo. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa uma relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a habitação das pessoas da Trindade, uma na outra, sendo a mesma substância. Quando Cristo, por exemplo, fala que quem o vê também vê o Pai, fala justamente desta relação, né, de que um está presente no outro. Isto é muito glorioso, né? E esta é uma ideia que começa na época da patrística, e nós falamos um pouco sobre João de Damasco, que relata essa experiência e fala um pouco desse termo chamado pericorese. Então cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade aqui entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é plena e é eterna, né? É de eternidade a eternidade. Então veja, Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, porque quando falamos de eternidade, geralmente observamos para o futuro, ignoramos o aspecto eterno quando precisamos olhar também para o passado. E de eternidade a eternidade sabemos que Deus é Deus e Ele agora se apresenta desta forma tão preciosa, né, através da pessoa bendita do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em João capítulo 17, versículo 5, ele diz: "E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse." Então veja, em um outro momento ele diz a Filipe: "Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?" É esta relação, né, de intimidade, de relacionamento, de substância que está em voga. O Espírito está também nessa trindade. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11 diz: "Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas do próprio Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está no homem? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus." Mostra esta relação extremamente ligada. É algo extraordinário. Eu não posso dizer que isso é um enigma, porque um enigma nós podemos buscar decifrá-lo, mas eu gosto de usar o termo que nos é um mistério, porque mistério só passa a ser conhecido quando revelado, e nós sabemos que será revelado a mim e a você como igreja naquele grande e maravilhoso dia em que a igreja será levada a encontrar com Cristo nos ares. Ele me glorificará.
Houve uma época que entre os assembleanos, alguns questionavam o aspecto da adoração ao Espírito Santo. O argumento era baseado numa interpretação equivocada das palavras de Jesus. Ele me glorificará porque ele há de receber o que é meu. João capítulo 16, versículo 14. Ainda hoje é comum alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, e isso é um pensamento totalmente equivocado. O Espírito Santo não deve ser adorado. Ora, quando você fala simplesmente glória a Deus, você está adorando ao Espírito Santo, como também está adorando ao Filho, ao Cristo, como também está adorando ao Deus Pai, porque é o único Deus que subsiste em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então, este princípio ou este argumento é extremamente errado, é equivocado, pois o Pai também glorifica o Filho, como já lemos há pouco. E nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na nossa fé cristã. A Trindade não é um pódio onde há uma referência aqui no primeiro lugar o Pai, em segundo aqui o Filho, e aqui em terceiro o Espírito Santo, né? Não há essa classificação quando observamos a Trindade. É a mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso se tornam, né, neste conceito de pericorese, apenas um único Deus, nesta ciranda eterna, nesta dança, porque o termo pericorese tem relação a uma dança de crianças, né, uma ciranda onde há esta relação tão íntima e próxima. O efeito prático, então, deste termo pericorese. A verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, como citei há pouco, o Filho e o Espírito Santo são glorificados nesta expressão de louvor. Da mesma forma, da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito também são glorificados nesta palavra de glorificação. Igualmente estão sendo glorificados o Pai e o Filho e o Espírito Santo. De modo que a declaração do artigo de fé, né, do credo de Atanásio, né, o artigo de fé 27 do credo de Atanásio, né, que vai ser uma base para o credo niceno de 325, né, depois de Cristo, está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade de forma plena, como nós sabemos. O quarto ponto aqui, a respeito da sua consubstância, consubstancial com o Filho. Este termo consubstancial significa da mesma substância. Quando nós falamos de ceia, muitos creem em consubstanciação, que o pão e o vinho, né, possuem a substância da carne e do sangue de Cristo. Nós não cremos nisso. Ou da transubstanciação, que o pão e o vinho se transformam de fato na carne e no sangue de Cristo. Nós não cremos assim, né? Mas nós cremos no símbolo, naquilo que representa e aquilo que evoca em minha mente a respeito do sacrifício de Cristo. Então, quando falamos que o Espírito Santo é consubstancial com o Filho, sabemos então que consubstancial quer dizer da mesma substância, tal como o Filho, também como o Pai. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito Santo. Mas aquele Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, o Filho é consubstancial do Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. É interessante notar que a palavra outro aqui no grego, empregada nessa passagem, significa ser alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. O Espírito Santo não é um Deus de segunda categoria. Ele não está sendo ignorado pela igreja, porque ele faz parte desta trindade que nós adoramos. O Espírito Santo, portanto, é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder, majestade, todas essas características nós encontramos na pessoa bendita do Espírito Santo.
O terceiro ponto, o Espírito Santo então age no mundo e no ser humano. A atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele também age sobre a criação de forma plena, inteira. Ele atua no mundo e atua na igreja. Sua ação é ampla é ampla na vida humana, no passado, no presente e também no futuro. A atuação do Espírito Santo no mundo. Sua atuação é visível a começar pela criação e preservação da terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, lá no princípio, em Gênesis, capítulo 1, no versículo 2. A ação do Espírito Santo não ficou somente na ordem cósmica do universo, mas continua como mantenedor e preservador de todas as coisas. Em Salmo 104, verso 30, diz: envias o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A atuação do Espírito Santo acontece também nas coisas naturais do nosso dia a dia, e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa, como, por exemplo, um acerto médico em um diagnóstico complicado, uma aprovação num concurso concorrido, uma promoção de cargo numa empresa, entre outros. O Espírito Santo age nos mínimos detalhes, nos pormenores, e às vezes nós até ignoramos ou não conseguimos enxergar esta atuação tão plena nos detalhes mais minúsculos possíveis. O segundo ponto, no plano divino de salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Quando lemos na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1, nós lemos: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que foi vos dada, indagando que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, os quais foi revelado que, não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho, para os quais os anjos desejam bem atentar. Então, quando lemos também na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 19 ao 21, lemos: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia um lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele age de forma plena, agiu de forma absoluta. Eu já disse aqui anteriormente, o Espírito Santo era força motriz do ministério de Jesus e também precisa ser esta força do nosso ministério. Sua presença está em toda a história dos antigos hebreus, com, por exemplo, os 70 anciãos auxiliares de Moisés, que recebem daquele mesmo Espírito que estava sobre Moisés e é repartido e repousa agora sobre aqueles 70 anciãos, e eles profetizaram, mas depois nunca mais. Dos heróis, quando lemos o livro de Juízes, heróis como Otiniel, Sansão, Davi, e a Bíblia diz de forma clara que o Espírito Santo se apoderava destes heróis e grandes coisas extraordinárias aconteciam por causa da ação sobrenatural de Deus através da pessoa do Espírito Santo. O Espírito é a primeira pessoa com que o pecador agora tem contato quando este vem a Cristo. Embora tal experiência não seja reconhecida ou identificada no início, pois é Ele que nos leva a Cristo. O Espírito Santo, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão
pelo Espírito Santo de Deus. A nossa profissão de fé se dá, é reconhecida como uma ação também operada em nós pelo Espírito Santo. Na vida humana, o Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito, e essa nova era começa justamente com a descida do Espírito Santo. E nós conhecemos este evento como aquele evento registrado em Atos capítulo 2, né, o dia de Pentecostes, e ali fica evidente a manifestação do Espírito Santo sobre a igreja. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi essa promessa que Jesus fez para a dispensação da igreja. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, tampouco conhece, mas habita em mim, habita em você, e sabemos que isso se dará de forma eterna. Nós também agora usufruímos desse aspecto da pericorese, quando agora em glória nós também nos tornaremos um com a Trindade. Esse é um fato muito curioso e importante, porque a igreja, aqueles que forem salvos também chegarão a esta substância que gozam agora o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes. Isso pode ser visto por meio do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5, versículo 22, e também das manifestações dos dons espirituais. E nós vamos ter espaço ao longo destes próximos domingos, deste primeiro trimestre de 2021, para abordar de forma mais ainda aprofundada cada um destes pontos. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo então conciso e que possa ser bem compreendido por você, aluno da EBD, professor da EBD, e os pontos principais da doutrina pentecostais são temas deste primeiro trimestre de 2021. O verdadeiro pentecostalismo. E eu quero que você não saia desse vídeo sem antes deixar o seu like, deixar o seu comentário, que você possa nos abençoar com a sua inscrição. Não deixe de se inscrever aqui no canal, de ativar o sino das notificações, deixe o seu comentário, deixe o seu like abençoado, e eu peço ao Espírito Santo de Deus que possa nos instruir de forma poderosa neste primeiro trimestre de 2021, abençoando-nos e trazendo boa compreensão deste tema tão importante. É o que eu peço ao Senhor neste momento, ó Deus. Eu faço isso em nome de Jesus. Amém. Se você ficou até agora, muito obrigado. Nos ajude a disseminar esta semente boa, essa semente do bem. Compartilhe o link desta lição na sua classe da Escola Bíblica Dominical, no seu grupo eclesiástico, e que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.